Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui com uma convidada hoje. A gente sabe que a gente tem pouco conteúdo sobre a MS e principalmente também na parte da carreira MS, como que é esse suporte, quais tipos de profissões que a gente tem. E eu chamei uma convidada super especial para falar um pouco dessa parte de carreira de suporte. Ela que já foi supervisora e é consultora SAP, então ela vai falar um pouquinho da visão dela, dos pontos de vista dela em relação à carreira. O nome dela é Laís Lima, é uma grande amiga, inclusive ela me treinou no meu início de carreira e já foi minha supervisora também. Então a gente tem uma grande história junto, por isso que eu chamei ela aqui para falar um pouco da carreira dela para vocês. Então, Laís, fala pra gente como que você ingressou na carreira SAP. Eu entrei numa empresa para trabalhar como TI, né? De TI, eu fiquei um ano mais ou menos atendendo como TI, e aí teve um processo seletivo para quem quisesse ir para o SAP. E aí eu fiz esse processo seletivo, passei, e aí comecei a atender, atender como nível um, né, no SAP, e fiquei mais ou menos um ano e meio atendendo, um ano e meio, dois atendendo como N1. E aí depois a empresa que eu estava, ela perdeu o contrato, né? E eu fui para outra empresa e lá eu fui para o nível 2, fiquei mais 2 anos lá. De- 2 anos assim, atuando como nível 2. Depois eu fui para o nível 4. Aí lá eu fiquei tendo nível 4 basicamente até hoje, né? Que é a área de consultoria. E aí, em determinado período dessa minha trajetória, eu fui convidada a ser supervisora. Foi, assim, uma das, digamos assim, o maior Desafio. desafio que eu tive foi esse período de supervisão. Fiquei mais ou menos um ano e 6 meses na supervisão e depois pedi para voltar para o atendimento e fiquei. Depois eu fui sair da empresa por minha conta mesmo, para Sim. ir para outra consultoria. Fiquei um ano e meio também, mais ou menos, lá e voltei para o mesmo contrato, só que em outra empresa agora. Eu estou atualmente. Eu estou um Um ano, pouquinho. Um ano um ano certinho. certinho. E deixa eu te perguntar, então você já estava numa empresa de consultoria de TI, né? Sim. E você que quis ir para o SAP ou a empresa te deu essa oportunidade e perguntou se você queria? Não, eles tinham um processo seletivo e a gente fazia se a gente quisesse fazer. Você Entendeu? quis Eu quis fazer? fazer. Ah, legal. É. Você já conhecia um pouco, então, Não, ou inclusive nada? quando eu conheci, eu fiquei assim, o que eu tô fazendo aqui? Mas hoje em dia eu sou apaixonada pela área, não trocaria, não faria outra coisa se não Ah, fosse isso. que bom. Bom, é um pouco parecido com a minha história também, porque na época, quando eu entrei para ir para o SAP, né, quando eu falei com os meus colegas, eu não te conhecia ainda na época, né, a gente não se conhecia. O pessoal me chama de doida, de maluca, falou que era muito difícil, que não sei o quê. E hoje em dia tem gente que me procurou Pra para quê? fazer curso para entrar na área. Isso que é engraçado, né? É porque o SAP antes ele não era tão conhecido, né? Sim, Então, assim, para as pessoas era um bicho de sete cabeças, mas inicialmente quando você vai entender o que é o processo, os módulos, tudo assim, parece que você não vai conseguir dar conta de tudo. Mas por fim você acaba, né, entendendo bem o processo, com o decorrer você vai aprendendo, com certeza. quebrando a cabeça também você vai Sim. aprendendo e vai dando tudo certo. Sim, e é legal a gente falar, pessoal, frisar, que eu e Laís, a gente veio, assim, da mesma linha ali de área. Então, a área de esporte MS, a gente acabou entrando numa empresa que tinha, né, que era uma consultoria de TI. Existiam outros cargos, né? A gente começou na área de TI, dando suporte a outros tipos de software, né? Mas aí surgiu a oportunidade de ir para o SAP, então a gente foi, né? Então isso o suporte em MS pode ser um ponto de partida para vocês iniciarem a carreira de vocês. Então tenham sempre, né, essa dica em mente, observem as empresas que possuem essas consultorias que dão suporte a grandes empresas, que é um mecanismo ali, uma porta de entrada. E se você tiver numa empresa que tenha SAP, mas você não trabalha com SAP e queira ingressar, você pode demonstrar ali seu interesse para a sua gestão,
né? E de acordo com o tempo ali, eles estão vendo que é possível te alocar aí num projeto SAP. Bom, Laís, voltando para a área aí de supervisor, né? A gente sabe que você passou um pouquinho por essa parte, a gente não tem noção de como que é a rotina de um supervisor. Então, para quem gosta da área de gestão, é legal a gente falar aqui um pouquinho assim da sua experiência. Como que você poderia descrever a rotina do supervisor, sabe? O que que você fazia ali mais no seu dia a dia? É uma rotina bem movimentada, né? Você trabalha desde a hora que você começa e nunca acaba quando acaba, Nossa, entendeu? Você sim. geralmente tem que ficar um pouco depois do seu expediente, às vezes você é um pouco acionado depois do seu horário, final de semana às vezes acontece, depende muito da consultoria que você tá também. No meu caso, quando eu estava como supervisora, a gente tinha uma escala de final de semana, depois do horário, então eu tinha outras pessoas que atuavam comigo. Mas já teve caso também de não ter essa escala, entendeu? E aí a gente ser Nossa, acionado a hora que, porque o cliente precisa, então você precisa resolver, né? sim. Mesmo que você não esteja no seu horário, você precisa saber que você tem que atender ali, né? Porque o cliente não quer saber se você está de folga ou não, ele quer o Não problema quer, dele resolvido. ele quer que resolva o problema dele na hora. E aí minhas funções eram basicamente assim, monitorar o sistema, assim que eu chegava, eu via se tinha alguma disponibilidade, se subiu alguma coisa que deu algum problema, se tinha alguma equipe que estava precisando de alguma coisa, né? Verificar os incidentes. E a gente tem algumas solicitações que os usuários eles perdem um pouco mais de atenção, então a gente tem que ficar sempre atento ao que o analista está precisando, se ele precisa de ajuda nisso, se ele vai precisar de um ABAP, ou se vai precisar de uma outra equipe que atenda, se vai precisar que Bases veja, que vai, né? Ou se não é uma atuação dele, é uma outra equipe. Então a gente, quando tem essas prioridades, a gente tem que ficar em cima também para poder apoiar o analista, Você né? gerencia todas Isso as e áreas ali para atender aquele chamado para ser rápido para o e cliente. facilitar também para o analista, né? Porque o analista ele não tem esse contato Sim. direto que a gente tem. Então, geralmente a gente já ia direto no líder daquela mesa específica e já pedia, olha, a gente está com essa demanda aqui, então você pode ver para mim porque é urgente, é um chamado priorizado, então a gente precisa ver. Era uma também das minhas funções. A outra é um suporte direto ao cliente, porque a consultoria em si, ela é o cliente, mas ela tem as pessoas que elas vão te cobrar. Sim. Então, ela vai querer saber se o contrato está funcionando, como que está funcionando, se os chamados estão sendo atendidos, como eles vão ser atendidos. Quando eu trabalhava, a gente tinha reuniões semanais com eles. E aí eles botavam os pontos que eles estavam questionando, né, Aham. do que eles estavam gostando, do que eles não estavam gostando, do que eles queriam, e a gente pontuava, né, ponto a ponto sobre o que eles queriam que Que fosse melhorasse, resolvido, né? né, e o Aham. que não fosse, o que não estava dando certo. A outra coisa também era analisar relatórios, que era a questão de visualizar o andamento da equipe. Porque no contrato também a gente tem os indicadores. Então Muito importante. a gente tem que atingir os indicadores. Então, a gente tem um indicador de tempo, a gente tem um indicador de tempo de atendimento e tempo de quantidade que ele está aberto. Então, tem chamadas que podem durar apenas 2 horas abertos, tem chamadas que podem durar mais tempo. E aí, quando ele começa a ultrapassar muito também, o usuário também começa a questionar: por que esse chamado está tanto tempo aberto? Precisa realmente disso? Né? E aí a gente tem que levar em consideração também as dificuldades do SAP. Porque nem sempre o usuário entende que aquele problema é um Sim, problema muito complicado, entendeu? verdade. Então você tem que fazer um intermediário entre o analista de pedir para ele, vai, tenta fazer o mais Sim. rápido que você conseguir, dentro do seu possível, e falar com o cliente, olha, é um chamado complicado, não é assim, a gente precisa disso, disso e disso, depende disso, e deixar bem claro para ele o porquê que aquilo está demorando, entendeu? Isso também fazia parte, né? E aí eu olhava também os chamados para ver o que estava perto de estourar, o que não ia estourar, o que estava interferindo em algum indicador, o que a gente podia fazer para melhorar aquele indicador, e aí Perfeito. começar a cobrar analista da lista. Você pode fazer isso aqui para a gente Nossa. melhorar isso, né? Isso também era uma das minhas funções. A outra era gerenciar a equipe como um todo, né? Uhum. Então,
Os analistas, eles tinham, além dos chamados priorizados, às vezes era um chamado que não era priorizado, mas precisava de uma demanda. Olha, Laís, eu preciso disso aqui para resolver isso. E aí a Às vezes um gente, acesso, um né? Que é acesso, bases que dá, que isso aí. demora. E aí a gente também ia fazendo essa movimentação de ver o que precisava, o que podia ajudar, né? Ou às vezes a gente via também que tinha um analista que estava com uma demanda muito alta de chamados e tinha outro que estava com uma Menos. demanda mais baixa. E aí a gente fazia uma coisa assim, será que você pode, né, pegar tudo dentro do limite também? Porque a gente tem que entender que a gente vai ter analistas que eles vão funcionar muito rápido, que eles vão ser muito rápidos para atender, e a gente tem analistas que eles vão funcionar mais devagar. Mas não significa que ele seja ruim. Ele só é mais detalhista no processo, ele só é mais, né? E aí a gente precisa também não sobrecarregar esse que é mais ágil, né? Então, tudo com equilíbrio Tem um também. equilíbrio. Então, você tem que distribuir, mas pensando assim, esse aqui, agora ele está mais tranquilo, mas ele já pegou um monte, então vou pedir a outra, entendeu? E assim, ir distribuindo, isso também fazia parte da minha função. Nossa, O outro ponto era treinamento. Sempre que treinamento. entrava algum ponto novo, algum desenvolvimento novo, ou alguma coisa que já existia, mas não foi muito bem passado, ou Sim. não foi. Aí, muitas vezes, os analistas vinham: olha, a gente está atendendo isso aqui, mas a gente não sabe o que que é, a gente não tem documentação, a gente não tem nada. Nossa, E aí a gente corria atrás: vamos tentar um treinamento, vamos ver se a gente consegue uma documentação, alguma coisa. Entender sem documentação e sem conhecer é é muito ruim, complicado, é. entendeu? Então a gente também tentava nesses pontos, na medida do nosso possível, né? Que nem sempre era possível, Sim. mas a gente tentava também fazer um remédio. Mais ou menos isso, assim. Nossa, não atendia, mas trabalhava pra cá. Muito. Trabalhava muito. Nossa, eu não sabia que tinha todas essas atribuições. É muita coisa. Mas pra quem gosta de gestão, né? Então, tá aí a dica do que um supervisor sabe, né? Que Trabalho comanda bastante. um time faz. Muito bom. E Laís, quais foram, assim, os maiores, assim, desafios que você enfrentou na parte da supervisão? Olha, eu vou te dizer que o meu maior desafio foi porque quando eu fui supervisora, a gente estava no pico da pandemia. E aí foi logo assim que começou o home office, e a Nossa, gente estava ainda se adaptando a essa situação do home office, né. E a minha era muito difícil você saber se a pessoa realmente não estava ali, se ela estava, né. Hoje não, hoje já é mais tranquilo. Hoje eu vejo, eu não sou mais supervisora, mas eu acho que hoje as coisas já estão servindo para estabilizaram, né? estabilizar. Uhum. Mas antes a gente não conseguia ter, assim, porque a gente não estava acostumado com aquilo. Sim, Eu acho que foi o meu maior minha maior dificuldade foi essa, e foi não conseguir, porque às vezes você chamava, às vezes a pessoa não respondia você porque ela estava em algum atendimento, ou porque ela estava com a tela aberta e não estava conseguindo te responder, mas aí como que você vai saber? sim, Entendeu? E aí isso para mim era o mais enjoado, assim. realmente. Gerenciar pessoas à distância é um desafio muito grande, né? Principalmente numa época que a gente estava, assim, todo mundo com medo em casa. Então, assim, realmente, eu acredito que foi um desafio super grande e você fez com excelência, né? Porque eu peguei um pouquinho, eu peguei um pouquinho dela sendo supervisora, ela foi minha supervisora, né? Excelente supervisora, não é porque é minha amiga não, mas foi excelente. Mas é um baita desafio, realmente, gerenciar pessoas fisicamente, presencialmente, imagina home, né? Home office. Muito bacana, Laís. Ainda nesse contexto aí, sobre supervisão, que conselho você daria para alguém que almeja esses cargos assim de gestão, de supervisão SAP? Primeiro, paciência. Eu acho que o principal de tudo é você saber lidar com as situações, porque assim, eh o cargo em si, ele tem eu tive essa dificuldade também, mas ele tem dificuldade que você está lidando com uma pessoa, né. Como eu falei, a gente, só voltando um pouquinho para a pergunta anterior,
A gente tem que saber lidar com o analista tratando ele como uma pessoa, porque ele não é um robô. Como eu falei, eu Sim, estava em um período de pandemia. Então, graças a Deus, a gente não perdeu nenhum analista, mas a gente teve muitos analistas que perderam pessoas que eram próximas, exato. entendeu? A gente teve analistas que perderam pessoas que amavam muito. Então, assim, a gente não pode cobrar que o cara trabalhe muito bem se ele perdeu quem ele ama 2 dias atrás, Verdade. entendeu? Eu acho que a gente também tem que ter um pouco de empatia. Eu acho que isso é uma das coisas que é principal. Assim, eu me espelho muito na minha supervisora atual, né, que é a Juliana, que é a sua também. Nossa, Que é a Juliana, e assim, eu sempre me espelhei nela, principalmente quando eu fui supervisora, porque para mim ela era o exemplo do que eu queria ser como supervisora. E isso foi uma das coisas que ela me ensinou, a você olhar o outro como um ser como um ser humano, né? humano, não como um analista, né? E aí, quando você faz isso, você dá a liberdade dele falar para você e você conseguir entender. E aí, nisso, você vai melhorando também. Nesse caso, foi essa questão da pandemia, mas às vezes a pessoa está passando por um problema pessoal, Sim. entendeu? E aí você não sabe ficar, fulano tá se desenvolvendo mal, tá indo mal. Então, assim, quando você consegue ter uma boa comunicação com a sua equipe, quando você tem essa empatia, você consegue ter um pouco mais desse compartilhar. Então é mais fácil para você conseguir lidar. Algumas pessoas elas não vão querer. E tá tudo bem também. Sim, Entendeu? Tá tudo bem. Mas vão ter pessoas que você vai conseguir ter uma troca legal. E isso é bom para tanto você crescer como supervisor, como a pessoa crescer como analista também. sim, nós como os Entendeu? consultores, né, a gente tendo uma supervisão ali que entende a gente, é muito mais fácil de trabalhar e a gente gosta, assim, né, a gente sente prazer em trabalhar com pessoas como Juliana, como você foi na supervisão, então o que você falou aí é crucial, concordo plenamente. A comunicação e a empatia, acho que são os principais pontos fortes que a pessoa precisa ter para ter um cargo de gestão, né, nessa área de suporte. Outra coisa também que eu acho importante é você saber delegar as coisas. Porque se você pegar tudo para você também, você vai ficar sobrecarregado. Sim, Então, assim, sempre que você tem alguém que possa fazer algo para te ajudar, vai lá e ajuda, entendeu? Não sobrecarregar. E para quem está querendo essa área, eu aconselho a ser uma dessas pessoas que queiram estar à disposição para pegar essas funções. Porque isso é uma coisa que eu aprendi na minha área, que quem não é visto não é lembrado. verdade. Então, assim, quando você é bom naquilo que você faz, você não precisa ficar puxando o saco de ninguém, você não precisa estar fazendo nada. Você mostra quem você é. Entendeu? Então, assim, eu acho que foi uma das coisas que eu aprendi muito também. E fui aprendendo também com a questão dos cargos que eu ia, né? Então, eu fui até chegar onde eu cheguei Sim, por isso. Então, assim, eu percebi que só ia quem era bom. Então, eu era boa e ficava lá. Teve pessoas que entraram junto comigo e continuam onde estão até hoje. Então, assim, vale muito você correr atrás também e buscar, né? Eu acho que vale também a gente se envolver, se desenvolver profissionalmente, buscar evoluir. Se puder fazer um curso, faça uma faculdade, faz uma pós e vai evoluindo na medida do que você puder para fazer dentro daquilo. É isso. perfeito. Tá vendo, pessoal? Dicas valiosíssimas aqui de Laís. Tô adorando a conversa. E o que ela falou é muito importante, né? A gente ter ali se mostrar proativo, né? Se a supervisora, né, você vê que tá muito abarrotada, olha, precisa de ajuda para ver tal coisa, ou fulano tá com mais chamados, eu tô com menos, eu posso ajudar pegando mais chamados, né? Isso também cria ali uma visibilidade, se capacitar é muito importante, né? Fazer cursos, estar sempre em desenvolvimento é muito importante. Perfeito, Laís. Obrigada pela sua colaboração aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente, com certeza. Bom, agora que Laís já deu os insights dela sobre liderança, agora eu vou querer alguns pontos ali, algumas visões que ela tem como consultora SAP. Ela começou como consultora, ficou um tempo, depois foi para supervisão, depois ela retornou para ser consultora. Então vamos lá. A primeira pergunta: como que é a rotina de um consultor SAP no suporte AMS? Toca do supervisor.
Mas, assim, basicamente eu chego, né, dou uma olhada nos chamados que já estão atribuídos a mim, no que tem, e aí a gente vai olhando primeiro as prioridades, né, se tem algum que é priorizado, se tem algum que não é, se não for, eu pelo menos uso o critério dos que são resolvidos mais fáceis primeiro, para depois ir para os mais difíceis. Porque o que é mais fácil, você já libera e não fica ali perdendo tempo, deixando o indicador correr, né? Então você já resolve e já manda ele embora. Porque os mais difíceis vão demandar tempo, né? Vai análise, né? Então a primeira coisa que eu faço é isso. Aí depois que eu fiz isso, eu vou pegando os chamados, os que são mais complexos, vou olhando, e aí aquelas as consultas de sempre, né? Sim. Ver se já tem algum chamado aberto, se outras pessoas, se tem um erro acontecendo com outras pessoas, se não tiver, a gente vai buscar por que está acontecendo, entra em contato com o usuário para entender melhor o que está acontecendo com ele. Se ele não conseguir explicar, procura alguém que consiga te explicar. E aí vai isso. Aí se não conseguir, chama o ABAP, vamos debugar. Uma coisa também que eu aprendi durante a minha parte de consultoria é sempre levantar a mão, porque às vezes é um chamado que é complicado para você, mas a outra pessoa já atendeu, Perfeito. entendeu? Então, assim, às vezes você está quebrando a cabeça para uma coisa que uma outra pessoa já resolveu, Sim. né? Então, olha lá também na base de dados para ver se tem alguma coisa lá. E isso é uma coisa muito interessante no suporte, né? Porque a gente sempre trabalha com um time. E às vezes a gente não viu uma coisa, mas outra pessoa que está no time já passou por aquilo. Então, o fato de você falar, né, conversar, olha pessoal, tô com esse erro aqui, não tem problema nenhum. A gente fala que no SAP não tem como saber tudo, né? A gente não tem como saber tudo. Então você tem que ter humildade suficiente para chegar e falar, olha gente, ó, tô com esse erro aqui, não tô sabendo resolver, vocês podem me ajudar? Sempre vai ter alguém que já passou por aquilo. Né? E se não passou, existe internet, existe a BAP para ajudar a debugar, né? Existe nota SAP. Então, existem vários mecanismos que a gente pode aí colocar em prática, né, para fazer análise e resolver para o cliente. Outra pergunta que eu tenho aqui, que eu anotei, é como é um pouco parecida com a de liderança ali, como que você lida com os desafios do dia a dia? Porque eu sei que são muitos, né? Também trabalho no suporte AMS, a gente vê muita coisa diferente ao mesmo tempo. E como que você lida com isso? Para mim, o ponto mais difícil são aqueles chamados que você nunca viu, que ninguém nunca viu e ninguém sabe te ajudar. Que aí é esse que você já perguntou, já levantou pro coleguinha, já falou, ninguém sabe, ninguém viu, ninguém sabe. E aí você começa a tentar descobrir, né, da onde que vai, aí vai ver documentação, às vezes tem, às vezes não tem. Aí chama uma BAC para divulgar, e aí você tem que descobrir. Eu tive uma situação dessa semana passada, que um sistema novo, que estava sendo implementado, e aí eu atendi e ninguém sabia responder, Meu nem a pessoa Deus. que me perguntou. Acontece, gente, acontece muito. E aí eu tive que ir quebrando a cabeça junto com o usuário. Não, vamos descobrir como é que faz, vamos ver aqui. A minha sorte é que o usuário era muito, muito simpático, muito educado, e ele foi fazendo, e por fim a gente conseguiu resolver. Mas foi muita paciência dele também, né? Porque essa é uma situação que a gente enfrenta muito também, porque tem usuários que são extremamente insuportáveis. É verdade, gente. Tem usuários que eles não estão nem aí que você não sabe resolver, não estão nem aí que você tem tempo, e aí fica te cobrando, não sabe falar direito com você, nessa hora você tem que aprender a respirar fundo, contar até 10, Verdade. entendeu? Porque você tem que ser profissional, porque você está ali trabalhando, né? Sim. E se manter calma. E nesse caso eu consegui resolver, porque o usuário era tranquilo e ele conseguiu me ajudar. Eu acho que essa é uma das dificuldades. A outra é essa que eu falei dos usuários. Tem usuários que eles são muito difíceis de São. lidar. E você pergunta as coisas a ele e ele acha que você tem a obrigação de saber. Só que o sistema é muito grande para você saber tudo. Ainda mais quando tem muita coisa desenvolvida, Sim. né? Porque muita gente acha, ah, você sabe SAP. SAP a gente sabe o standard ali. Agora o desenvolvido a gente tem que ir aprendendo. Né? Exatamente. Então, se o cara não tem paciência para explicar a você o que está acontecendo, é mais difícil de Não, e a gente conseguir. precisa desse primeiro contato, dessa explicação dele, né, dos usuários. Porque senão, como que a gente vai orientar? Né? A gente tem uma parte no suporte que a gente fala
A gente tem que fazer a sondagem. A sondagem são técnicas que a gente usa para poder ali direcionar a solução. Então, eu preciso fazer certas perguntas e o usuário precisa, a gente precisa dessa colaboração dos usuários para a gente poder resolver o problema dele. E muitas das vezes acontece da gente pegar um usuário que ele não entende, que ele acha que ele deu erro assim, e a gente tem que ser, sei lá, né, Deus para resolver assim, um passo de mágica. Então é um desafio muito grande mesmo que a gente enfrenta no dia a dia, fora os chamados que a gente nunca viu, os erros que a gente nunca viu. Outra também dificuldade para mim é quando tem que criar cenário e você não tem dados, que aí você tem que fazer tudo do zero. Isso também é difícil. É, Conhece os pontos até o momento. perfeitos. Esse ponto de cenário é um caos, assim. Eu já trabalhei em outros clientes, sem ser o cliente atual, que, assim, não tinha base nenhuma. Era um desafio, assim, Eu trabalhei em um diário. que não tinha nem documentação. Ai, que beleza. Não é pra assustar vocês, não, tá, gente? Mas a vida do suporte AMS tem essas partes ruins e tem essas partes boas. A parte boa é que a gente aprende muito. 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 Todos os dias a gente aprende uma coisa nova. Inclusive, nesse que não tinha documentação, foi o que eu mais aprendi. Eu trabalhei 1 ano e meio só e foi Aprendizado. foi um aprendizado, assim, de anos que eu Pois tive é. ali. Pois é, e você aprende muito e, querendo ou não, aquele conhecimento fica com você, né? É. E aí você vai para outros lugares, você consegue lidar melhor, né, com certas situações ali, porque você aprendeu. Então, assim, para quem gosta de aprender, quem gosta de um dia assim dinâmico, o suporte AMS é o ideal. Próxima pergunta, essa daqui é boa. Por que você decidiu sair da supervisão e retornar para ser consultora SAP? Resumo de tudo, eu acho que eu não tinha perfil para supervisão. Mas eu Eu acho que gostava. eu acho que você tinha. Mas eu gostava de ser supervisora. Eu gostava muito de ser supervisora. Eu gostava muito dali da dinâmica. Era legal. Inclusive porque eu trabalhava com pessoas que eram muito geniais, assim, eu tinha uma equipe muito tranquila, né? Eu tinha minha coordenadora, que hoje é minha supervisora, eu tinha minha coordenadora que era sensacional, eu tinha os gestores de incidente que trabalhavam comigo também, que eram ótimos. Então, assim, a gente tinha uma equipe bem legal que ajudava. Só que eu sentia falta de atender. Por isso que eu falo que eu acho que o meu perfil era de analista por conta disso. Eu sentia, às vezes, ao cair alguns chamados, né? Que eu sou analista, eu sou consultora de FI. E aí caía alguns chamados que o pessoal não conseguia resolver. E aí, porque assim, todo analista ele tem um ponto em que ele vai se especializar, né? E aí, quando caía aquele que eu era especialista naquilo, eu ficava assim, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver. Vamos dar uma olhadinha aqui. Ou quando o pessoal vinha me pedir ajuda, porque às vezes vinham me pedir ajuda mesmo eu não atuando, aí eu me amarrava. Que eu ia lá, consultava de novo, falei, eu sinto muita falta disso. E aí eu vi que assim, entre a supervisão e o atendimento, eu preferi o atendimento. E aí Seu eu. coração era do atendimento. Coração. Assim, não digo nunca, porque a gente não sabe do dia de amanhã, mas eu acho que eu não voltaria para supervisão, não. Eu acho que eu tô bem como consultora mesmo, entendeu? Funciona Faz direitinho. sentido. Mas eu gosto, porque eu gosto da questão do atendimento, da movimentação do atendimento. É diferente. Totalmente. A parte de gestão, apesar da gente lidar com o SAP, ela é mais. Como é que eu vou dizer? É mais organizacional, é mais administrativa. Uhum. Então você não vê quase o saco, você não vê quase o sistema. Você tem que organizar as coisas para funcionar. Mas você não mete a mão ali. Eu sentia falta disso, entendeu? Eu acho que foi mais por isso que eu saí. Muito legal. Isso era uma coisa que eu tava pra te perguntar há muito tempo e tinha esquecido. Aí hoje, ó, voltei nessa pergunta. E esse ponto de gostar é uma coisa que eu falo muito com a galera que me segue. Vocês, alguns chegam para mim, perguntam sobre salário, sobre várias coisas. Mas a primeira coisa que eu pergunto é: você já pesquisou sobre o SAP, os principais processos, como que é, como que trabalha? E realmente você gostou? Porque eu falo, tem que gostar.
mas tem que gostar mesmo. Não só do sistema em si, mas das atividades que você tem que fazer no dia a dia. Você precisa gostar, porque senão não faz sentido, né? Como a Laís, né? Laís teve a oportunidade de ir para a área de liderança, gostou, porém ela viu que o coraçãozinho dela pertencia ao suporte, pertencia a ser uma consultora. Então, assim, escolham com base no que vocês gostam. E não no que fulano falou que é melhor, um colega que trabalha no SAP falou que é melhor. Não, vai pelo que você gosta. Comece a pesquisar a fundo, estudar a fundo e vai pelo que você gosta, não pelo que fulano falou. Então vamos para a nossa última pergunta, Laís. Queria saber de você, que conselho você daria para quem quer se tornar um consultor SAP na área de suporte AMS? Primeiro de tudo, fique atualizado e se especialize dentro do que você conseguir. Porque, assim, eu, quando comecei no SAP, apesar de eu ter começado numa empresa que me puxou, eu só fui fazer a academia SAP ano passado, né? E eu já tenho 11 anos de carreira. Então, foi no ano passado que eu fui fazer. Então, não é algo que você... É bom, se você puder fazer, faça. Sim. Mas, assim, não é algo que te impeça de começar a sua carreira, entendeu? É algo que é importante, mas não é É um diferencial, isso né? aí, isso aí. Não é obrigatoriedade para você conseguir o seu primeiro emprego, mas é um diferencial. Segundo, todo mundo começa de algum lugar. Então, esteja disposto a começar de baixo, né? Porque tem muita gente que acha que é fácil chegar onde a Bruna chegou, onde eu cheguei, ainda quero ir mais longe um bocadinho. Mas, assim, a gente já passou por muita coisa, a gente começou de baixo, né? Eu não sei se tem problema falar coisa, mas eu comecei ganhando R$ 580, né, no meu salário Não tem inicial. problema falar. O pessoal gosta de Entendeu? Meu saber. salário inicial era R$ 580. Então, assim, Mas lá em 2012. trabalhava quantas horas? 4 horas, tá, pessoal? 580, né? É. E na época E também o salário mínimo. É. era uma consultoria que prestava serviço para uma grande empresa de grande porte. A gente começou ali Atendimento. no atendimento. Hoje a gente chama de técnico operacional nível 1. Você atendia todos os módulos, Todos os né? módulos. Todos os módulos no nível básico. Foi como eu comecei também, só que ela começou primeiro que eu. É. Aí o segundo, seja persistente e paciente. Porque às vezes a gente vai tentar buscar uma vaga e receber o primeiro não, aí desiste. Insista, uma hora vai chegar. Uma hora alguém vai olhar pra você e vai falar assim: é esse aí que eu quero. Verdade. E vai dar certo. E faça seu network, né? Comece a se conectar com pessoa que conhece pessoa, que conhece pessoa, que alguém vai conhecer alguém que pode te ajudar, Sim, entendeu? LinkedIn é muito Isso aí. importante. Quem não tem, faça. É muito legal o que você falou, os pontos que você mencionou, realmente. Persistir é muito importante, né? Principalmente para quem está iniciando. Existem consultorias, né, que promovem programas de formação de consultores, onde a pessoa precisa pelo menos estar cursando uma graduação, né? E aí, você já sabendo que tem, se você puder investir numa academia, já faça, porque vai ser um diferencial. Um inglês vai ser um diferencial também, né? Enfim, vários pontos que você pode explorar. Quando você está iniciando, existem grupos de vagas também para júnior, para pleno. Expandir o network também é importante. Estar sempre ativo no LinkedIn, pesquisar as tendências de mercado, se atualizar, né? Hoje a gente tem aí as novas tecnologias, inteligência artificial com SAP, parte do cloud, BTP, tudo isso. Vale a pena se especializar, porque vai ser um diferencial. Você iniciando já com esses cursos, né? Hoje a OpenSAP já tem, se você pesquisar lá no Google, a OpenSAP já tem cursos de inteligência artificial com SAP. Então já é legal você, né, já ir se especializando. Só que a OpenSAP é só para quem sabe inglês, né? Tem lá a legenda, mas é em inglês também. Então quem tem uma noção consegue fazer o curso. Quem não tem, eu indico já fazer o inglês porque é muito importante
principalmente no atendimento, né? No suporte, porque às vezes a gente tem que falar com a própria SAP, né? Geralmente o suporte é indiano, depende muito do cliente, mas, por exemplo, no cliente que eu e Laís atuamos, é a galera da Índia. E eles só falam inglês, então a gente tem que falar inglês com eles. O inglês é muito importante, né? Desde sempre é um idioma aí global, então a gente deixa essas dicas aí para vocês. E a gente está caminhando para o final. Laís, muito obrigada por ter vindo aqui, né? Se disponibilizado, ter doado o seu tempo, ter dado essas dicas incríveis para a galera, né? A gente espera que vocês, né, tenham aí uma noção do que é a carreira e possam ajudar vocês nesse início, né? E obrigada, minha amiga! Olá, pessoal! Invadindo aqui o finalzinho do vídeo para fazer um convite muito especial para vocês. No sábado, dia 18 de maio de 2024, estarei realizando um curso totalmente gratuito de SAP AMS para iniciantes, com bônus, sorteio e muito mais. Para mais detalhes, eu peço que entrem no grupo do WhatsApp, que está na descrição do vídeo, porque lá iremos compartilhar o link do curso e toda a dinâmica que vai acontecer. Te vejo lá!